Vamos começar então o nosso tema de hoje, a sabedoria dos avatares. Então vamos conversar sobre esse tema interessante e que muitas vezes a gente acaba não vem à nossa atenção exatamente a questão dos avatares e a questão de como que esses avatares influenciam as nossas vidas, influenciam o nosso momento, influenciam aquilo que a gente quer desenvolver. No planeta Terra, nós tivemos e temos uma evolução paralela de reinos. Nós temos o reino mineral, nós temos o reino vegetal e nós temos o reino animal, não é verdade? Mas não vamos parar por aí, porque nós nos achamos justos, uma vez que nós temos a autoconsciência da vida, de criar um novo reino para nós, que é o chamado reino hominal. Então nós, como homens, como conscientes, nós fazemos parte deste novo reino, que é uma evolução natural da natureza espiritual que ocorre nesse planeta. Agora, hominais, então nós já somos. E para onde nós queremos ir? Onde nós queremos chegar? Quais são as nossas expectativas e objetivos? Existe o chamado reino angelical. E talvez seja para lá que a gente queira se encaminhar. A gente queira ser mais do que um homem. A gente queira, de fato, nos tornar luz, de fato nos iluminar e, de fato, participar de um reino maior, de um reino onde nós vamos estar mais afastados do animal que existe dentro de cada um de nós. Só que nós temos um problema neste caminho. Nós temos uma questão muito séria para a gente enfrentar, que é a questão do tempo, não é verdade? Porque a gente quer evoluir, mas a gente não acha tempo. Então nós queremos evoluir, nós queremos chegar a este estágio angelical. Mas nós temos uma questão que é um detalhe. Nós temos uma vida, é apenas um detalhe. E nesta vida, o gato mia, a criança chora, o celular toca o tempo todo e você não quer atender. Os e-mails lotam nossa caixa postal, a gente fica estressado com aquilo, 100 e-mails por dia. Um monte de mensagens esperando resposta no WhatsApp. Você não sabe nem o que responder primeiro. O chefe pede mais e mais coisa, quase sem sentido. O parente azucrina, não é verdade? O amigo te liga para lamentar algo que aconteceu na vida dele, para chorar no teu ombro. As contas não param de chegar e você sobra então com milhares de afazeres, no seu dia a dia. E onde fica então o tempo para a espiritualidade? E nós deixamos então aquilo de lado, porque não dá tempo, nós temos um monte de problemas, nós temos uma vida complicada, nós temos questões árduas para resolver, nós temos que pagar as contas, enfim, nós temos uma problemática que parece muito maior do que simplesmente buscar um reino angelical. Afinal, nós não somos monges tibetanos que têm tempo para ficar lá meditando o dia inteiro, ir lá para um local bem agradável e tentar buscar a sua iluminação. Não é verdade? Mas, se isso é verdade, como então a gente vai fazer para evoluir? Como então nós vamos fazer para crescer, para nos desenvolver? Como sair da samsara? Como sair desse caminho de rato que é a nossa vida? Existe uma lenda grega que é a lenda de Sísifos. Já ouviram falar de Sísifos? Sísifos era o rei de Éfira. Uma cidade também é chamada de Corinthian. E Sísifos, ele conseguiu desenvolver enormemente a cidade, desenvolver o comércio, as pessoas vinham visitar, enfim, ele conseguiu um grande desenvolvimento material para aquela cidade. Só que ele às vezes queria mostrar que ele era um rei impiedoso. E alguns viajantes, alguns convidados que apareciam, de vez em quando ele dava um jeito de matar. E Zeus, o deus dos deuses, ele não gostava disso.
porque ia contra uma regra explícita e clara que ele tinha dado para Sísifos, de que ele deveria tratar bem aqueles viajantes e tratar bem aqueles convidados todos. Só que acontece que chegou no momento em que Zeus se irritou e falou: Sísifos, ele mandou então Thanatos. Thanatos era a personificação da morte. Thanatos foi chamado por Zeus e Zeus falou: leve Sísifos para o Underworld, que é o umbral, ou que seria o submundo. Enfim, ele iria matar Sísifos e mantê-lo, né, naquele submundo. Aí o que aconteceu? Sísifos, muito esperto, ele, quando foi levado por Thanatos, Thanatos foi algemá-lo para ele ficar preso ali naquele submundo, e Sísifos enganou ele. Pegou a algema, né, as correntes dele, e num momento tentando disfarçar ali, fingir que queria entender como é que eram as algemas, como é que elas fechavam, ele conseguiu prender Thanatos. E ele prendeu a morte, e deixou a morte lá no submundo. Deixou ela naquele lugar sozinho e voltou então ao plano terrestre, né, ao mundo grego. E quando ele voltou ao mundo grego, ele não exatamente se tornou uma pessoa boa, né? Não se arrependeu. Ao contrário, ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Até que, se vocês lembram, quem era o rei, quem era o deus da guerra, né? Então, o deus da guerra, Hermes, ficou muito chateado com aquilo. Hermes, no romano, né? E Ares, né? Na mitologia grega, é o mesmo deus. Ele ficou muito chateado com aquilo. Por quê? Porque como a morte estava presa, as guerras perderam sentido. Porque guerra sem ninguém morrer não tinha graça, não fazia sentido. E nisso ele ficou tão bravo que ele foi ao Underworld, ele salvou o Thanatos, tirou o Thanatos de lá e entregou de novo Sísifos a Thanatos. Então Sísifos, de novo, estava ali frente à morte, estava lá frente à situação de sair deste plano terrestre. Só que acontece que Sísifos era bem esperto e ele enganou a morte pela segunda vez. Ele convenceu a deusa daquele submundo de que ele precisava se vingar da sua esposa. Na verdade, rapidamente, o que ele fez foi, ele falou para sua esposa, quando sabia que ia morrer, jogue o meu corpo na praça central, esquarteje e jogue na praça central. Só que ele queria ver o quanto a esposa amava ele de verdade ou não. Porque ele nunca imaginou que a esposa de fato fosse jogá-lo na praça central. E quando ele ficou sabendo disso, ele aproveitou o fato e falou para a deusa, né, do submundo: me liberte, porque eu preciso ir lá conversar com minha esposa. E ela ficou tão indignada, aquela deusa, que libertou de novo Sísifos. E ele de novo escapou da morte. Porém, Zeus, logo, percebeu aquela situação e ele percebeu uma coisa mais importante. Ele falou: quer saber de uma coisa? Realmente Sísifos não merece a morte. Existe algo muito pior do que a morte. Mais cruel do que condená-lo à morte seria condená-lo a um trabalho extremamente árduo e sem qualquer sentido e sem qualquer propósito por toda a eternidade. Então, Zeus condenou Sísifos a carregar uma rocha gigante morro acima. E o trabalho dele era carregar aquela rocha morro acima. E quando chegava lá em cima da montanha, a rocha simplesmente voltava à sua base. E aí ele tinha que voltar e carregar de novo aquela rocha morro acima para simplesmente ver a rocha voltar de novo para a base. Por toda a eternidade. Só que Zeus estava certo que isso era muito pior do que a morte. Só que algumas pessoas e alguns semideuses
começaram a perceber, depois de um tempo, que Sísifos levava aquela rocha lá para cima. E ele via aquela rocha rolar para baixo. Só que havia um sorriso secreto, muito discreto no lábio dele. E perceberam que, de alguma forma, Sísifos havia superado aquilo. E que Sísifos percebeu que um trabalho árduo, mesmo sem sentido, ou mesmo sem propósito, pode preencher o coração do homem. E essa satisfação que alguns perceberam que ele tinha, naquela situação caótica, era um mistério para muitas pessoas. E nossa vida parece muito com isso, não parece? Por quê? A gente tem esse trabalho árduo diário todo dia. A gente reclama 1 milhão de coisas para fazer, tudo acontecendo e tudo aparentemente sem sentido, sem propósito, sem razão. E essa falta de sentido, essa falta de propósito, gera dentro de nós uma tristeza. Gera dentro de nós uma depressão. E não é à toa que hoje nós temos na humanidade, né, o mal hoje da humanidade é a depressão, a tristeza profunda, que vem da falta de propósito. Mas nós temos que todo dia levantar e levar nossa rocha lá para cima da montanha, para no dia seguinte vê-la lá embaixo de novo e a gente ter que carregá-la mais uma vez. Não é assim que a gente sente nossas vidas muitas vezes? Pois bem, agora a pergunta que vem é, será que nós podemos, assim como Sísifos, encontrar o preenchimento interior diante dessa nossa vida? Diante dessa nossa situação fática? Será que a gente pode encontrar a nossa completude com as rochas que a gente carrega montanha acima para simplesmente vê-las descê-la de novo? Aqui entra então um pouquinho da sabedoria dos avatares. O que são avatares? Antes de mais nada, os avatares vêm, uma palavra que vem do hinduísmo e que significa os descidos, o termo, a raiz da palavra, mas que na verdade são deuses, são mestres espirituais, mestres de luz, que desceram, que encarnaram na Terra, num corpo humano, numa situação humana, para trazer a sua luz, o seu conhecimento, a sua sabedoria. E esses avatares vieram aos montes ao planeta. Nós temos avatares que são os chamados principais, aqueles avatares que são realmente considerados deuses em várias religiões. E temos também avatares menores, que são espíritos de luz, pessoas que vêm para cá para ajudar na evolução desse planeta. No hinduísmo, nós temos, por exemplo, Vishnu. Vishnu encarnou, é um avatar que encarnou várias vezes aqui no planeta com vários corpos diferentes. Brahma, Shiva, Krishna, Lao Tse, Zoroastro. E também, por que não dizer, Buda, né? E Jesus Cristo. Então são grandes deuses que vieram aqui, desceram aqui à Terra, em corpos humanos, em situação humana, para nos trazer desenvolvimento. Agora, por que será que eles vieram para cá, encarnaram, vieram à nossa altura, ao invés de simplesmente mandar suas mensagens do céu, diretamente? Né? Podia aparecer lá no céu uma imagem, falando, pessoal, eu sou Jesus Cristo, amem-se uns aos outros. Não é verdade? Isso é muito mais fácil, muito mais tecnológico. Né? Então, mas por que não? Por que os avatares vieram para encarnar aqui? Porque eles sabiam que de nada adiantaria eles mandarem uma mensagem diretamente do céu. Porque a nossa frequência energética,
a nossa frequência hominal, quase animal ainda, ela não tem a ver com a frequência de luz que eles trazem, que eles trouxeram. E quando nós temos uma situação onde uma frequência muito diferente de outra, elas se encontram, muitas vezes você não vai ter a interferência delas, você não vai nem sentir que ela está ao seu lado. Existe muita luz nesse mundo, muita luz aqui fora, muita luz aqui dentro, e que muitas vezes a gente não consegue perceber, simplesmente porque a nossa frequência não está sintonizada, não se equipara à frequência de toda a luz que tem aqui, apesar da luz estar aqui. Então, muitas vezes, se a luz quer falar conosco, às vezes ela vai aparecer através de um médium, através de um canalizador, através de um avatar, para se comunicar de uma forma direta e humana com todos nós. A nossa evolução, a evolução espiritual, ela é como uma corrente, uma grande corrente com elos. Imagine elos de correntes, né? Só que é uma corrente que vai do céu ao centro da Terra. Essa corrente cheia de elos liga um ao outro. E todos os elos são ligados, e quando essa corrente sobe junto, ela sobe, esses elos todos sobem juntos, todos se elevam. Só que um avatar, quando ele vem para cá, ele se torna parte do nosso elo, da corrente onde está no nosso planeta. Porque não adianta uma pessoa querer ajudar alguém, como eu falei, que está muito distante numa frequência energética. Por isso essa equiparação. Existe uma história que está no... Para a gente entender isso, existe uma história no livro de André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier, que diz mais ou menos o seguinte: existia uma alma que estava agonizando, uma alma que estava sofrendo enormemente, estava no umbral, estava nas trevas, estava perdida. E também haviam espíritos de luz que queriam salvar aquela alma, que estavam determinados a resgatá-la do umbral e a levá-la para um tratamento, levá-la para uma nova iluminação, para um redirecionamento. E esses espíritos de luz se achegaram então desta alma para resgatá-la, para conversar com ela, mas eis que esta alma não os viu, não os escutou, não os entendeu. Era como se ele tivesse hipnotizado e aquela hipnose não desaparecesse. E aqueles espíritos de luz estivessem falando com ninguém, falando com um louco ou com alguém que está em outra dimensão. Foi então que eles tiveram a ideia. Eles localizaram a mãe terrena daquela alma. Ela não era muito evoluída. Ela não era ainda considerada lá um espírito de luz, de muita luz, não. Mas era mãe. E ela se achegou do seu filho emocionada, quando disseram que ela ia encontrar o seu filho, ela foi toda emocionada e falou: meu filho. E aquela alma que estava hipnotizada dentro daquela frequência de trevas, conseguiu enxergar a mãe. E conseguiu enxergar o apelo da mãe. E a mãe falou: venha. E ele veio. E aí os espíritos de luz conseguiram levá-lo para o seu devido encaminhamento. Essa história ligada ao espiritismo, ela mostra muito bem essa questão do elo das correntes. Muitas vezes não adianta vir um espírito, um anjo, querer nos salvar. Muitas vezes é exatamente aquela pessoa ao seu lado, é aquele espírito próximo de você, é aquela pessoa que você conhece que vai conseguir te dar o que você precisa para mais um passo no seu crescimento, para mais um passo na sua evolução. E a gente estava então comentando sobre os avatares, que encarnaram e descobriram apenas
muitos anos depois de encarnados, a luz que eles tinham dentro de si. Não vieram aqui como anjos, vieram como homens. Passaram décadas da vida, você pegar os Buda, Cristo, décadas, tentando se entender, com os conflitos humanos, com o ego, com tudo, até que eles atingiram a iluminação. E foi quando eles atingiram a iluminação que eles descobriram, que eles redescobriram que a luz está dentro deles, que a divindade está dentro deles, que então eles começaram a sua jornada de iluminação da humanidade. Foi apenas neste momento. E aí a gente pergunta, ok, então eles vieram no reino hominal. Eles tinham também suas árduas tarefas, mas em algum momento eles se iluminaram. Em algum momento eles enxergaram a divindade que existe dentro deles, assim como a exata mesma divindade que existe dentro de cada um de nós. E como é que eles chegaram nessa iluminação? O que aconteceu de diferente? Existe um ensinamento oriental que fala assim: antes da iluminação, carregue água e corte madeira. Depois que você atingir a iluminação, carregue água e corte madeira. O que significa isso? O mundo externo, percebam, o mundo externo não mudou com a iluminação de ninguém. E não mudou com a iluminação deles. O que mudou foi o mundo interno. A percepção interna. Eles viveram vidas árduas no mundo externo. E continuaram vivendo, mesmo depois da iluminação. Não precisamos nem falar. Cristo sangrou, foi humilhado, foi desprezado, foi crucificado, foi morto após a iluminação. Então, a iluminação é um momento que acontece dentro de nós. Mas quando ela acontece, nós continuamos carregando água e cortando madeira. Dentro disso, percebam, Sísifos também. Quando ele se iluminou de certa maneira, na sua tarefa, ele continuou fazendo o quê? Carregando rochas, montanha acima, apenas para ver elas descerem novamente. Apenas para ver aquele trabalho árduo se perder sem propósito e sem sentido aparente. E o que isso tudo, o que esses ensinamentos todos nos trazem? Quando os avatares nos mostram que eles precisam ser um elo da corrente mais próxima para nos ajudar e para nos salvar. Quando eles nos mostram que a iluminação acontece em meio à batalha árdua da vida, o que a gente aprende? O que a gente tira disso para a nossa vida? Nós tiramos disso que nós também somos avatares. Nós também somos um elo da corrente. E que a corrente que se estende do centro da Terra ao céu, ela é a mesma. E quando você puxa, ela vai toda junta. E que cada um precisa puxar e ajudar a puxar quem? Aquele elo que está imediatamente próximo ao seu. Nós somos avatares que podemos, então, não apenas ser erguidos como a gente quer. Às vezes a gente quer na vida esperando, né? Aquilo que eu falei, um anjo, né? Alguém descer do céu, te pegar e falar, vem aqui meu amigo, vamos lá para o paraíso.
Mas não é isso que a espiritualidade espera de ninguém. E não é isso que ela vai fazer. Não esperem o anjo descer, porque o anjo está na sua frente o tempo todo. Nas oportunidades da vida, na cara, na face de um desconhecido, de um amigo, de um parente, de um familiar. A cada dia tem anjos na nossa frente que a gente não enxerga, que são exatamente o elo imediatamente superior ao nosso. É aquela pessoa que tem condição na nossa vida de esticar a mão e te puxar. Porque às vezes nós estamos na depressão, na tristeza, estamos afundados. E quem vem nos salvar, se nós não estamos conseguindo nos orientar, é aquela mão que está próxima, que está perto do seu buraco e que vai te segurar e te colocar para fora. Então não vamos ficar esperando milagres, porque os milagres já estão acontecendo e acontecem todo dia. Mas algo muito mais importante do que isso. Algo muito mais profundo do que isso. Nós não devemos esperar apenas que nos resgatem, ainda que seja a pessoa que está ao nosso lado. Mas nós somos avatares. Nós devemos cuidar da nossa obrigação do elo, que é trazer aquela pessoa que está imediatamente abaixo de você. Porque a pessoa que está imediatamente abaixo de você, ela não vai ser também resgatada por um anjo de luz, porque eles estão lá cuidando para que o amor desça toda a corrente. Mas o trabalho tem que ser feito pelo elo imediatamente encostado. Esse é o elo que é exatamente nós. Somos nós este elo. E todos os dias a gente tem a oportunidade de contribuir com a nossa luz para esse crescimento espiritual geral. Mas aí vem a questão. Gente, mas o gato continua miando. As crianças continuam chorando. O patrão continua pedindo coisas. O vizinho continua reclamando. O seu parente continua azucrinando. As mensagens chegando, as caixas de e-mail lotando, o telefone não para de tocar. Pois é. Sabe o que está acontecendo? O mundo está chamando a sua atenção. O mundo está chamando a sua atenção, nada mais do que isso. Enquanto nós achamos que a gente quer se livrar de tudo isso para poder, enfim, descansar, na verdade, o mundo está chamando sua atenção. Repare, são pedidos de socorro, dos menores aos maiores. Cada mensagem, cada comunicação, cada pedido, cada necessidade que nos faz desviar da iluminação, né? A gente pensa, são justamente pedidos de socorro. São pessoas do elo imediatamente abaixo do seu, pedindo um conselho, um trabalho, uma ajuda, uma orientação, ou apenas querendo descarregar mesmo, precisando de alguém para descarregar. E você é o elo imediatamente acima. Você é o único elo. Você é a pessoa que ele depende para desenvolver. Você é a pessoa que o universo colocou no caminho dele para que ele cresça. Mas você está muito ocupado em querendo se iluminar. E às vezes a gente está muito cansado para aceitar o mundo como ele é. Para aceitar as rochas que a gente tem que levar montanha acima. Porque elas não têm sentido, não têm propósito, não é mesmo? E se elas não têm sentido nem propósito, a gente fica buscando o caminho. Buscando a iluminação em outro lugar. Imaginando como a vida seria bela se eu fosse um monge tibetano. Imaginando que eu poderia ser um Buda se apenas o gato miasse. E isso tudo vai me cansando, vai me deprimindo, vai me entristecendo, apenas porque nós vemos como tarefas sem sentido. Mas é justamente o seu cotidiano,
árduo e aparentemente inútil, antes ou depois da sua iluminação, que é onde você encontra o seu verdadeiro caminho. É onde você encontra a sua verdadeira trilha, a sua missão e a sua jornada. Às vezes você está esperando, minha missão vai aparecer, ela deve ser maravilhosa, eu não sei, deve ser um astronauta, eu vou descobrir planetas. A sua missão já começou há muito tempo. Há muito tempo. A sua missão está com você desde sempre. Ela é belíssima, porque você é o único elo da corrente que está no lugar em que você está agora. E existem milhares de pessoas dependendo de você desse elo, para que subam na corrente. O universo reservou um local especial para você, onde só você está. Há pessoas que só você pode salvar. Sísifos e os avatares perceberam em algum momento que este cotidiano que nós vivemos não é nada mais, nada menos do que Maia. A teia de Maia, a teia da ilusão. Nós vivemos uma ilusão, um formato, uma forma, uma frequência que parece sem sentido, que parece sem propósito, que parece feita para nos irritar ou para nos deprimir. Mas isso apenas enquanto, assim como Jesus Cristo, assim como Buda, assim como os avatares, assim como Sísifos, nós não percebermos que a rocha é Maia. A rocha é teia de Maia, é uma teia de ilusão. E que quem está carregando a rocha, montanha acima todo dia, é o ego. E o ego faz parte de Maia. É a ilusão individual. Então nós temos a ilusão individual carregando a ilusão coletiva, montanha acima. E no dia seguinte pegando a rocha de novo. E só quando a gente percebe que isso é Maia, que nossa essência não está nem em quem carrega a rocha e também não está na rocha. A nossa essência está por trás do ego, está por trás de Maia. De maneira que quando Sísifos foi castigado eternamente, ele não se preocupou mais, porque ele falou, não tenho castigo nenhum. Quiseram me castigar com o pior dos castigos, mas eu não tenho castigo nenhum. Porque o castigo está dentro, totalmente dentro do ego e de Maia. Não há, de fato, propósito quando a gente vê o ego erguendo rochas em Maia. Não há. Porque é uma ilusão dentro de uma ilusão. Porém, existe propósito, existe motivo quando a iluminação nos mostra que nós estamos vivendo espiritualmente de uma forma subjacente a Maia. Que no meio de Maia, entre o ego e Maia, por trás de tudo, nós estamos usando isso como uma ferramenta. E que nós estamos então, a cada dia, podendo realizar todo o trabalho espiritual e de luz que nós viemos aqui para realizar. Então, falta apenas a iluminação. E não espere que após a iluminação você vai parar de carregar a rocha. Mas a rocha já não vai estar mais lá. Ela não vai estar mais lá. Essa é a grande diferença. Então, vamos fazer que nem os avatares. Vamos descobrir que enquanto nós executamos nossa árdua tarefa, podemos sim manter um discreto sorriso no nosso rosto, que será a nossa mensagem exata, que todos os iniciados vão entender de que nós já despertamos e de que nós já nos iluminamos. Então,
Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. E eu espero, de coração, que a gente perceba que a rocha não está lá, que a montanha não está lá, e que nós também não estamos lá. Mas que nós estamos, sim, fazendo ao mesmo tempo esse trabalho árduo, em busca da nossa iluminação, em busca da iluminação do próximo, em busca de atender exatamente o local, o propósito, a missão única e perfeita que cada indivíduo tem neste universo. Obrigado.